Muito bem. O traidor se aproxima e nós temos aqui em Mateus 26, então, no final, né, lá do 47 ao 56, Judas ele chega e ele dá um beijo no Senhor, e esse é o sinal para que para que os soldados possam estar ali prendendo a Jesus. E por que o beijo, né? Por que beijar? Talvez, né, para disfarçar a traição dele, ou você beijar um mestre, né, era algo também que se poderia fazer, que seria um costume, né, na intimidade que você tivesse com o mestre. Ele disse que esse seria o sinal, aquele a quem ele beijasse, né? Só que é interessante, o Senhor vai falar isso depois, né? Jesus estava ensinando no templo todos os dias, estava ali, os soldados viam quem era Jesus, os principais sacerdotes viam quem era Jesus. Por que fazer dessa forma? Longe do templo, escondido do povo, ninguém do povo está vendo, somente Jesus e os discípulos dele estão vendo. Por que fazer isso dessa forma? Aqui mostra de uma forma muito clara que os próprios principais da sinagoga, os sacerdotes ali, os fariseus, eles estão querendo tirar o Senhor da jogada, mas eles não querem se envolver com isso, não querem que apontem o dedo para eles, dizendo que eles foram os responsáveis por isso. Um certo zelo também com relação à palavra, vai que é mesmo Filho de Deus, não fui eu que fiz, então fica aquele negócio, olha, vamos estar fazendo, mas vamos estar usando as pessoas para fazer isso, vamos ver a direção que o Senhor nos dá para isso, né? E meio em cima do muro ali. Mas já estava tudo planejado já, eles haviam planejado prender Jesus, condenar Jesus, mesmo sem se importar com aquilo que ele tivesse para falar, condená-lo e matá-lo, era o que eles queriam. Mas eles vão falar para Pilatos assim, mas a gente não pode matar ninguém, mas ele tem que morrer, né? Então a gente vai ver como que isso se dá na sequência. Bom, só que quando os soldados prendem a Jesus, o Pedro ele tira a espada dele e corta a orelha de um soldado, né? O Malco, né? Corta lá a orelha dele. Então tem muitas pregações a esse respeito, falando a respeito daquilo que seria um ministério de Malco, falando uma série de coisas em relação a isso. Mas o ensino que a Bíblia nos deixa em relação a isso é o seguinte: um pouco antes, o Senhor Jesus ele tinha falado assim, agora, quem tem a sua capa, que venda, e que pegue a sua espada. E aí a gente fala, mas por que isso? Se a capa significa autoridade, né? A capa significa autoridade, significa proteção. A autoridade e a proteção que estava sobre os discípulos era exatamente a presença de Jesus, e ele não estaria mais ali. Então, essa autoridade que eles estavam recebendo, essa proteção que eles estavam recebendo, eles não iam ter mais. E aí o Senhor fala, então peguem a espada. Mas o que é a espada? A espada é a palavra. A espada são os mandamentos do Senhor e aquilo que o Senhor deixou instruído para eles nesses 3 anos e que a palavra já estava instruindo, né? E eles são instruídos desde pequenos naquilo que é a lei judaica, interpretada agora da maneira correta por Jesus. Então, esqueçam dessa autoridade, porque agora vocês é que estarão à frente dessa batalha. Lembrem que quando Jesus foi questionado por que seus discípulos não jejuam, ele falou assim, olha, porque eu estou aqui agora. Então, se eu estou aqui agora, eu estou sobre eles. Então, deixa eles comigo. Agora, o que acontece? Jesus não vai estar mais com eles. Jesus não vai. Então, agora eles têm que entender o seguinte, bom, agora vocês é que vão ter que se posicionar. E vocês vão ter que cuidar das outras pessoas agora. Acabei de lavar os pés de vocês ensinando isso. Ensinando que vocês têm que cuidar dos outros, né? Então, agora vocês têm que se posicionar. E como é que vocês se posicionam? O Senhor sempre vai estar com vocês. O Espírito Santo vai estar aqui. Mas é na palavra, naquilo que eu vos ensinei, que vocês agora irão e enfrentarão as batalhas de vocês. E nessa batalha de vocês, o que vai acontecer? Eu não estou aqui para proteger vocês. Vocês vão batalhar, vão ter êxito, vão batalhar e vão ser mortos. E isso vai acontecer. Ele já tinha falado isso. Ele, lá na ceia, ele falou a forma como Pedro iria morrer, como João iria morrer. Ele tinha falado isso. Ele já tinha dado ali a deixa, né? Nos vídeos que estão na plataforma tem todos esses detalhes, né? Nos 30 vídeos que estão lá tem todos esses assuntos sendo falados ali de forma detalhada. Então,
E aí o que acontece? Aí Pedro pega a espada mesmo e corta a orelha de Malco. Daí ele fala: Pedro, você não entendeu nada que eu falei. Não é essa espada. É a palavra, é a autoridade, é aquilo que é a autoridade do manifestar de Deus através das suas atitudes de amor e de paz, não de guerra, não de luta, né? A nossa luta, ela é diferente, é travada de outra forma. E aí Jesus faz um milagre ali, né? E coloca a orelha de Malco de volta ali, mostrando. Ele fala: viu, se eu quisesse lutar com espada, eu na hora, o meu pai mandaria aqui 12 legiões de anjos. Só que se ele mandar 12 legiões de anjos aqui, vai acontecer o seguinte: eu vou ser liberto, eu vou para o Pai, os soldados vão morrer, todo mundo vai morrer, vocês vão morrer, a humanidade vai morrer, ninguém mais vai ser salvo. E acaba aqui. E eu vou chegar para o Pai e falar: Pai, eles não merecem, não vale a pena morrer por eles. Então, se eu chamo 12 legiões de anjos aqui, é para pôr um fim na redenção. E acabou. Agora, se eu estou sofrendo, Pedro, você não está sofrendo mais que eu. Eu estou sofrendo. E eu estou quieto. Eu estou fazendo aquilo que o Pai me pediu. Entenda, Pedro. Entenda como tem que ser. E Pedro ainda estava passando no processo do velho homem para o novo homem. Ele não é o novo homem. Daqui a pouco ele vai trair, ele vai negar Jesus. Não vai trair, vai negar Jesus, né? Então, é esse momento que acontece aqui. Bom, ele é preso. Quando Jesus ele é preso pelos guardas, e são os guardas que não são os guardas de Roma, né? Não são os pretorianos, não são os soldados romanos. Aqui são os guardas do templo. Então o templo tinha uma milícia própria. Eles tinham ali os soldados próprios deles, tinham toda a organização deles próprias ali, que Roma permitia para que eles pudessem controlar o povo judeu. Desde que pague os impostos para Roma, Roma está aqui. Se sair do controle, a gente baixa a espada em todo mundo. Agora, caso contrário, vocês pagam os impostos, vocês se administram aí. Era o que Roma fazia com os povos, né? E estava fazendo isso com os judeus também. Então eles tinham. O que acontece? Eles levam Jesus para um sumo sacerdote destituído, mas que ainda tinha ali a sua, digamos assim, a sua, não importância, mas a sua grande influência, né? Então levam de forma informal para Anás, que é o sumo sacerdote que tinha sido tirado pelas coisas que ele tinha feito. Mas eles ainda consideravam, tanto Anás quanto o seu genro Caifás, os dois sendo sumos sacerdotes. E é impossível que haja no mesmo momento 2 sumos sacerdotes. A lei não permitia. E eles têm 2 sumos sacerdotes, tá? Então, de forma informal, levam para Anás primeiro. Não levam para Caifás, que era o sumo sacerdote. E ali, então, de forma informal, Anás ele pega e interroga Jesus, pergunta para ele a respeito do que ele estava fazendo, quem que ele era, né? Aí ele pergunta: você é rei? Né? Ele fala: você está falando, né? E aí, conforme Jesus fala, o soldado esbofeteia Jesus, né? E ali Anás fala lá: blasfêmia, blasfêmia. Então acontece tudo errado ali. Então a forma como Jesus ele é preso é injusta, a forma como ele é questionado, né? Ele é ali, a inquirição dele é feita, é uma forma arbitrária, é uma forma que não existia, não é correta de se fazer, e se usa violência contra alguém que está preso. Então Jesus não podia se defender também, e Jesus não ia se defender, não ia bater em ninguém, mas ele estava preso, e bateram nele ele estando preso. Está tudo errado, aquilo que eles fizeram estava tudo errado, tá? Então Anás o condena, mas aí depois leva ele para Caifás, né? Caifás chega ali, assim, Anás fala com Jesus enquanto o Sinédrio, que é, digamos assim, a alta corte judaica, tá? Enquanto eles se reúnem para fazer ali a entrevista, para conversar com Jesus, Anás, em particular, já tem o dele com Jesus e já o condena. Aí vai ali para o Sinédrio só por uma formalidade, porque precisava passar pelo Sinédrio. Caifás também o condena, tá? Então, ele está condenado. Quando chega de manhã, sentença dada, ó, nós o condenamos, e a condenação da lei, né, é a morte. Só que a gente está passando agora pela Páscoa, a gente não pode fazer, a gente não pode matar, né, a gente não pode fazer isso. Então eles levam para Pilatos, que era
a pessoa que governava aquele lugar por Roma, tá? Levam ele então para Pilatos. Só que nesse processo de Jesus estar sendo confirmado que ele está condenado até levar para Pilatos, existe aquilo de encontrarem Pedro ali e falarem, ele também é um deles. Pedro é um deles também, ele fala como um deles, né? E Pedro fica com medo e nega Jesus. É aquilo que antes que o galo cantasse, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus tinha falado para Pedro que isso ia acontecer. E Pedro nega Jesus. Quando o galo canta, Pedro lembra que ele fez. Ele estava com o mestre, ele ama o Senhor. Ele falou que o Senhor não podia lavar ele. E ele falou e ele pegou a espada, queria defender. E aí ele falou, mas o que eu fiz? Eu neguei, né? Então ali, naquele momento, Pedro, ele fica muito mal. Ele se depara com o Pedrão. Ele fala, viu, esse Pedrão não serve. Esse homem não é discípulo. Eu estou fingindo. Eu estou brincando aqui de ser discípulo de Jesus. Está errado. E ele sai. E aí, com certeza, o diabo vai atormentá-lo em relação a isso. Da mesma forma como Judas, já depois que o Senhor foi preso lá no Getsemane, saiu e foi atormentado. Também foi, o diabo também pegou ele, né? E ele também, eu não sou discípulo, eu também tô brincando de ser discípulo. Eu também não sou nada. Tanto é que Judas devolve o dinheiro. Aí quando ele devolve o dinheiro, né? Os sacerdotes falam para ele assim, viu? O dinheiro é seu, não tem nada com isso, tá? Então, ali o diabo pega pesado com Judas e também pega pesado com Pedro. E eles ficam aí nessa depressão, nesse sentimento interno de quem eu sou, de que eu não sou nada, e o diabo tentando ceifar a vida deles mesmo, tá? Muito bem. Nesse momento, então, o Senhor ele é levado para Pilatos, tá? Que era ali a pessoa, digamos assim, o governador, né, da província da Judéia, tá? E era ele que dizia, em nome do imperador, o que fazer ou não. Fazia isso com todo mundo, a não ser que a pessoa fosse romana, e aí ela apelasse para o imperador. Mas se não fosse romana, né, e se não apelasse para o imperador, aquilo que Pilatos falasse era o que iria acontecer. Ele era a voz do imperador naquele lugar, tá? Bom, acabamos de falar aqui então que Jesus ele é levado para Pilatos e Judas não suporta e ele suicida-se, né? Nesse momento aqui ele se suicida. Bom, estamos no momento então que Jesus ele é levado pelos principais sacerdotes para Pilatos, e Pilatos ele não quer julgar Jesus. Ele fala, leve vocês e julguem ele e vocês mesmos, não tem nada a ver com isso, isso daí é coisa de vocês. Roma já permitiu a vocês terem o sinédrio, Roma permite a vocês terem os soldados, Roma permite que vocês possam executar as suas próprias leis, né? Só que eles falaram, né, o quê? A nós não é lícito tirar a vida de ninguém, isso somente Roma pode fazer, tá? Então Roma tinha dado a eles liberdade até o ponto de executar uma justiça que a lei mandava matar. Mas é engraçado que estava todo mundo indo apedrejar a mulher que eles pegaram em adultério. Aí como que não pode matar ninguém? Eles estavam indo matar a mulher, né? Aquilo que para eles convinha, eles sempre manipularam. Sempre manipularam a palavra, sempre manipularam aquilo que da forma como eles quiseram. O que eles estavam tentando aqui era não ter culpa sobre eles em relação a Jesus. É isso que eles estavam tentando fazer. Porque o povo sabia quem era Jesus. E o povo apoiava Jesus e seguia Jesus. E eles não podiam ficar mal com o povo, né? Muito mais do que ter medo, porque realmente ele é o Filho de Deus. E se eles tivessem alguma dúvida em relação a isso, eles fariam diferente. É por causa do povo mesmo, né? Bom, então eles tentam se eximir das responsabilidades, tá? Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei, e ele fala que do ministério dele, ele fala aquilo que ele veio fazer. Ele fala isso para Pilatos, tá? E então Pilatos ouve tudo aquilo, mas não vê motivo nenhum de afronta, de matá-lo por causa disso. É uma pessoa que tem lá a forma de pensar. Só que
também estava ali em Jerusalém Herodes, né? Herodes Antipas, né? Que ele era um dos tetrarcas. Então você pega o seguinte, você pega a região ali da Palestina, divide em 4 partes, cada uma das partes é chamada de uma tetrarquia, e sobre cada uma delas tem um tetrarca, um governador, tá? Como Herodes ele era tetrarca da Galileia, de onde Jesus veio, e aí o que ele pensa assim, Pilatos pensa o seguinte, bom, eu vou mandar Jesus para ele, porque ele pode ter até uma ideia melhor sobre o que fazer, né, em relação a isso, e outra, estou precisando aí meio que me aproximar de Herodes, porque eles estavam meio com uma rixa entre eles. Nisso eles se aproximaram, Herodes e Pilatos ficaram mais próximos. É assim, eu fiz uma gentileza tentando me aproximar de você, Herodes. Herodes devolve a gentileza falando, estamos próximos agora, mas também não quero nada com isso, né? E nisso Jesus volta pela segunda vez para conversar ali e ser indagado por Pilatos, tá? Só que Pilatos ele não queria também nem desagradar os judeus que estavam ali, mas também não queria desagradar o imperador, e ele também não queria matar a Jesus, mesmo porque a mulher dele tinha tido um sonho, né? Então mistura uma série de coisas aí. Como era a época da festa da Páscoa, tem um detalhe. Era costume soltar um prisioneiro condenado à morte, né? Em questão da festividade ali. E trazem então ali o Barrabás e Jesus. E ele, Pilatos, ele fala, né? Olha, tem 2 pessoas aqui. Barrabás realmente ele era uma pessoa que ele era um homicida, era uma pessoa que tramava contra Roma, era uma pessoa que era perigosa, é uma pessoa que tinha feito coisas ruins, passivo de ser morto, tá? Segundo a lei romana. Mas, e tem Jesus, que os judeus estão falando que era passivo de ser morto, segundo a lei judaica, né? E aí apresentam esses 2. Só que a gente tem que entender o seguinte, não é o povo que seguia Jesus que está tendo espaço nesses lugares para falar. Os próprios principais sacerdotes fizeram com que as pessoas que trabalhavam ali no templo pudessem estar ocupando os lugares, impedindo o povo de estar vindo e estar manifestando seu sentimento, e eles se colocando como povo ali para levar a situação para onde eles queriam. Porque se deixasse, se fizesse ali algo para que todas as pessoas pudessem vir, pudessem opinar, ou pudessem... muitas pessoas tinham sido beneficiadas por Jesus, tinham sido curadas, milagres tinham acontecido, pessoas que gostavam de Jesus, né? Se fosse um julgamento justo, Jesus não seria condenado. Então, existe essa trama para impedir que essa justiça seja feita. E era realmente ali algo planejado para isso. E nesse momento eles gritam, solta Barrabás, né? Mata Jesus e solta Barrabás. Mas são as pessoas que estão ali que estão reunidas para fazer aquilo, que foram colocadas ali para isso. Não é o povo que está gritando isso. Quando a gente vê nos filmes ou a gente lê, dá a impressão que é o povo, mas não é o povo. São as pessoas que estão naquele espaço ali fazendo e já estavam preparadas para isso. Bom, aí, né, Pilatos, achando que iam soltar Jesus, ele fala, o que é que eu faço agora? Ele pensa com ele mesmo, o que é que eu faço? Eu não vejo nada de errado em Jesus, eu não vejo nada de errado nele. E estão pedindo para soltar Barrabás, mas está errado soltar Barrabás, né? Então ele fica ali ainda naquilo, pergunta para o povo de novo, então o povo, daí ele fala, então o que eu faço com esse? Tipo assim, solta Barrabás, mas prende Jesus? Não, crucificam. Então eles pediram para crucificar Jesus, que era a forma como o romano empregava a sua lei, a sua regra, né, de morte para uma pessoa que não era romana. Então o romano, se o romano fosse morrer pela mão do romano, ele seria decapitado. Mas uma pessoa que não é romana sendo morto por um romano, ele seria crucificado. Era a forma como eles faziam, né? Eles crucificavam. O judeu, se o judeu fosse matar um judeu, eles apedrejavam até a morte. Essa era a forma como eles matavam. Só que as profecias já falavam sobre a crucificação de Jesus, né? E aí então
que ele seria pendurado no madeiro. E não tinha como ele ser morto pelos próprios judeus. Teria que ser pela lei romana, tá? Nesse momento aqui. E, de novo, começam a gritar, né, que ele seja crucificado. E Pilatos, então, ele chega a um ponto de lavar as mãos. Ele fala, então, ó, eu vou lavar as mãos, como assim? Não sou eu o culpado dessa morte. E o Senhor Jesus, ele vai falar depois para Pilatos, né? Fala assim, olha, mais culpado do que você é quem me entregou, não é você. Não significa que Pilatos não era culpado. Pilatos poderia soltar Jesus ali também, né? Aí você pode me perguntar assim, mas Jesus não precisaria morrer? Se Jesus precisa morrer, então ele tem que ser sentenciado à morte. Então a sentença de morte deveria ser dada, então Deus já preparou que Pilatos desse a sentença de morte, né? Porque Jesus vai precisar morrer. Então parece que é alguma coisa que já está toda planejada dessa forma. Mas o Senhor, ele poderia ser solto, ele poderia ser depois aprisionado num outro momento, não precisaria ser Judas, poderia ter sido qualquer outro. Então as coisas poderiam acontecer de outras formas, né? Pilatos poderia mandar soltar, e Herodes poderia intervir, daí eles apelar para Herodes, e Herodes mandar matar, e eles ficarem nesse impasse, ir para o imperador. Poderia acontecer um monte de coisa. E Pilatos poderia sim falar não, Jesus tem que morrer, mas Pilatos poderia ser a pessoa que nesse momento fala não. Mas ele não falou não, ele falou sim. Só que Jesus fala, pior do que você são aqueles que me entregaram. E ele não está falando de Judas, ele está falando dos principais sacerdotes, que sabiam a respeito do Messias, que conheciam as profecias e que não aceitaram o Filho de Deus. Então, é assim, os sacerdotes, eles têm mais culpa do que você. Não significa que Pilatos não tenha culpa, tá? Então tem esse diálogo também. O que eles fazem? Eles colocam, então, a partir do momento em que Pilatos lava as mãos, né? Pilatos manda açoitar Jesus, achando ainda que o açoite ia satisfazê-los. Mas não. Eles ainda querem que Jesus seja morto. Colocam uma coroa de espinho em Jesus ali e mostram para eles, o rei de vocês aqui já foi castigado. Eles não. Tem que matar. O que a gente quer é que mate eles. E é nesse momento que Jesus fala para ele que maior pecado tem aqueles que me entregaram a você, né? Nesse momento, Jesus está ali com a coroa, já foi chicoteado. E aí Pilatos ainda fala, viu? Ele já foi chicoteado, vou soltá-lo. E aí então os sacerdotes, eles assumem toda a responsabilidade. Eles falam, se você soltar, você não é amigo de César. Então, ele está falando que é um rei. E nós temos por rei somente a César. Olha só que traição, né? Eles teriam que ter por rei a Deus, porque o Senhor é o rei deles. Não, nós temos por rei a César. Daí ele fala assim, bom, então o sangue dele não está sobre as minhas mãos. Daí os sacerdotes falam, não, que esteja sobre a nossa, né? Então que esteja sobre a nossa vida o sangue dele. E eles assumem esse momento. Assumem isso. Tanto é que daqui mais ou menos 37 anos, a partir desse momento, o general Tito vai invadir Jerusalém, vai matar ali muitos judeus e aquele sangue correndo ali pelo barro, e vai crucificar mais de 500 judeus, que são exatamente os descendentes, né? Porque eles falam que o sangue deles esteja sobre nós e os nossos descendentes. E 37 anos depois se cumpre isso, né? Porque eles são mortos ali, e é o momento em que os judeus, eles são dispersos pelo mundo, e que ficam pelo mundo quase 2000 anos até que eles voltam novamente à sua pátria, tá? Mas nesse momento morreu muito judeu pela mão dos soldados romanos, porque eles falaram aqui, então que esteja sobre nós o sangue dele, e realmente foi cobrado deles, né? Não só o sangue, como também a questão da vida eterna, né? Que eles mataram o Senhor. Colocam então, ele está com a coroa de espinho, colocam um manto sobre ele, pegam um pedaço de cana, começam a bater na coroa de espinhos para aquilo entrar na cabeça, aquilo incha a cabeça de Jesus, né? Jesus fica com a cabeça muito inchada, com aqueles espinhos grossos. Os soldados cospem nele, se prostram diante dele, falando que ele é o rei, e ali ele começa então um momento de ser ridicularizado por aqueles soldados,
né? Por volta um pouquinho antes das 9 horas da manhã. Então Jesus ele vai por aquilo que seria do pretório até o Calvário, né? Do local onde o julgamento romano aconteceu até o Calvário, é a chamada Via Dolorosa. Ali o Senhor Jesus vai, no caminho ele cai, Simão Cirineu ajuda ele a carregar a cruz, né? Obrigado, né? Pegam uma pessoa e obrigam aquela pessoa a carregar a cruz de Cristo, e Simão Cirineu faz isso, tá? Leva a cruz. Nós não sabemos de que forma é essa cruz. Nós temos um modelo de cruz que nós entendemos, que é a transversal, né? Mas a Bíblia não especifica essa cruz transversal, mas nós entendemos que seria ela mesma, ok? E, de qualquer forma, o Senhor Jesus ele sai de Jerusalém e ele é morto num local chamado Caveira, né? Que lá se chamava Gólgota e para nós é Calvário, né? Que é a transliteração, mas é Caveira, porque quando você olha de Jerusalém para aquele monte, parece uma caveira, né? Parece assim um formato de um crânio, tá? E era necessário, quando o cordeiro era morto na Páscoa, o cordeiro ele era levado para fora do tabernáculo. Fora do tabernáculo ele era imolado, o sangue dele era esvaziado, ele morria ali, tá? Era esgotado o sangue dele. Daí ele entrava para o tabernáculo e as partes dele eram cortadas e ele era queimado. Então, assim como o cordeiro era morto fora, né? Aqui Jesus ele foi morto fora de Jerusalém. Então, todas as coisas mostram o cumprimento das profecias em Cristo, em Jesus, tá bom? Mais ou menos às 9 horas da manhã, então, Cristo ele é crucificado, né? Ele pregam as mãos dele, pregam os pés dele na cruz, para que ele ficasse ali, o peso do corpo dele sobre os ombros, né? Ele inclinando, isso cria uma asfixia, isso faz com que a pessoa ela comece a ter falta de ar, aí ela se sustenta sobre o pé, só que o pé está com 2 pregos pegando o tendão. E é aquela dor insuportável. O que você prefere? Sentir falta de ar ou sentir a dor no seu tendão no pé? Você não consegue ficar em pé. Qualquer dorzinha no pé a gente já fica, né, complicado. Imagina Jesus com aquilo ali. Então, é assim, foi terrível. A morte romana, ela era monstruosa. Era para mostrar mesmo para os inimigos o seguinte: não afrontem Roma. Não façam isso, tá? Porque nós arrebentamos você. E essa foi a morte de Jesus, que não era inimigo de ninguém, né? Mas ele foi ali moído naquela cruz, para que nós hoje viéssemos a brincar de ser cristãos. Não, né? Nós temos pregado a respeito disso. Foi uma morte terrível, foi um ministério com súplicas e com soluços, foi uma morte terrível, foi uma agonia. E nós não podemos brincar de ser cristãos, nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que definir diante de Deus quem nós somos, e nós temos que aceitar diante de Deus aquilo que Ele tem para nós. Porque nada disso foi brincadeira, né? E aí então, se o diabo tenta vir contra a minha vida, viu? Manda ele para longe. Porque esse sacrifício aqui é mais do que suficiente para afastar qualquer tipo de problema sobre as nossas vidas. Ele levou todas as nossas dores. Lá em Colossenses fala que tudo aquilo que o diabo requeria contra as nossas vidas, toda sentença que nos era contrária, os pecados que nós tínhamos cometido, ele levou na cruz, ele pregou sobre o corpo dele. Aí o diabo tenta me oprimir, mas ele não tem autoridade para me oprimir mais, porque o Senhor já pagou tudo aquilo que era minha culpa, porque Ele me amou. E eu aceito. E a minha vida agora é definida diante de Deus. Eu tenho uma vida diante do meu Deus. Eu não posso ficar dando ouvidos àquilo que o diabo tenta colocar na minha vida. Eu tenho que ter uma postura definida diante de Deus, né? Então ele foi crucificado ali, provavelmente, né, às 9 horas. E ali, Jesus tem algumas frases que ele fala ali na cruz, né? Primeira coisa que ele fala, estando agonizando dessa forma que a gente falou, com falta de ar, com o peso sobre os seus tendões, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, Jesus ali intercedendo ainda por nós, porque ele já tinha chorado por isso no Getsemane.
Ele já tinha chorado porque sabia que eles não estavam entendendo. E aí ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Jesus podia falar: Pai, manda aí as 12 legiões de anjos, porque não vale a pena. Mas ele fala: não, perdoa, né? Perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. São 7 frases que Jesus fala na cruz, né? Quando chega meio-dia, do meio-dia até as 3 horas da tarde, são densas trevas, né? O céu escurece e não chove, mas fica aquilo, do nada fica muito negro o céu. Então existem pregadores, né, que falam a respeito disso, o que poderia ser esse momento, tá? Mas a Bíblia não nos fala, então reservamos isso para um momento de pregação, porque é fantástico. Mas Jesus está ali então na cruz tem o nome Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em hebraico, latim e grego, né? As 3 línguas estão ali, e chegamos no momento então que Jesus ele está, mas ele não está sozinho, ele está ali com mais 2 condenados do lado dele. São 2 ladrões que estão na cruz e estão ali com ele. Nesse momento, nós temos um dos ladrões falando que Jesus não era culpado, né? Ali falando com ele para que se lembre dele, e o outro falando: não, ele não é filho de Deus, se ele fosse ele desceria daí. Então o outro tentando, piorando a situação dele ainda, né? Afligindo ele ali. E aqui nós temos algo que também é intrigante, né? Que é a segunda palavra que Jesus fala na cruz. Ele fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que pediu para que o Senhor se lembrasse dele quando entrasse no seu reino, ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que nem mesmo Jesus foi aquele dia para o paraíso. Por quê? Quando chegar, a gente está aqui na hora sexta, meio-dia, né? A hora nona é a hora que Jesus ele vai expirar, às 3 horas da tarde, mas quando chega às 5h30, 6 horas da tarde, ali já é um outro dia começando. E nós vamos ver aquilo que vai acontecer com Jesus nesse tempo. Nem Jesus foi para o paraíso naquele momento. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nesse momento, nós vemos que está sendo mudada a própria natureza da morte. Porque um pouco antes, Jesus havia proferido a parábola do rico e do Lázaro, né? E aí o rico se esbanjava em banquetes e Lázaro ficava à porta dele pedindo as migalhas para comer ali, o resto da comida. Os 2 morrem e Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades, que é a antessala do inferno, né? Digamos, a sala de espera do inferno. Então, o rico vai para o inferno e o Lázaro vai para o seio de Abraão. E ali eles estão aguardando. Só que nisso a gente entende que não é uma parábola. A gente está entendendo ali que a morte ela se posicionava dessa forma, numa forma mesmo em que eles estavam esperando. Por quê? Porque não havia ainda o sangue de Cristo sido derramado. E em Hebreus nós vemos que o sangue de touro não pode salvar um homem, né? O sangue de um animal imolado não pode salvar um homem. Então, nesse momento, eles estão ali cativos, né? Ou estão ali no cativeiro e estão aguardando, e Jesus mostra esse momento. Então, provavelmente a morte era dessa forma que ela se apresentava. As pessoas estavam ali aguardando, ou vislumbrando aquilo que seria algo bom no seio de Abraão, ou vislumbrando algo ruim naquilo que seria a antessala do inferno ou do Hades. Mas, em Efésios, nós lemos que Jesus, o que subiu ao céu, ele é o mesmo que desceu às profundezas e trouxe cativo, né? Trouxe o cativo e o cativeiro, tá? E ele trouxe aquilo que seria essa condição. Ele pisa na cabeça do diabo, ele arranca a chave do inferno e da morte da mão de Satanás e leva o cativo e o cativeiro embora. Então, a partir desse momento, não existe mais essa espera dessa forma, como é colocado ali quando se fala a respeito de Lázaro e do rico, né? Aquilo lá passa a não ter mais, porque esse cativeiro e esses cativos são levados.
A partir desse momento, passa a imperar plenamente o tempo de Deus, né? Que é o tempo Kairos. O nosso tempo é o tempo Cronos, é o tempo do homem. E aguardar ali seria num tempo de morte, mas ainda um tempo do homem. Agora, não tendo mais o cativeiro, é o tempo de Deus. E o que é o tempo de Deus? Acontece o seguinte: hoje a pessoa morre e até o momento em que o Senhor venha e as pessoas sejam arrebatadas, né? Ou sejam ressurretas, quer seja para a vida, quer seja para a morte eterna, não existe consciência alguma, não existe nada. Então, para quem morre, ela morre e já imediatamente ela já acorda. E já acorda nesse momento em que o Senhor está chamando todo mundo. Não existe consciência nenhuma nesse tempo da morte, a partir de agora, até o momento em que o Senhor Jesus voltar. Antes havia. E o Senhor leva embora isso, né? Porque ele já cumpriu no corpo dele tudo aquilo que é a sentença para a morte ou para a vida. Agora, então, não precisa esperar mais. Agora é o seguinte: a pessoa morre, não há consciência nenhuma para ela. A única coisa que vai acontecer, a próxima consciência dela, que é no instante seguinte à morte dela, para ela, é ela estar sendo já levada para o julgamento final ou para a glória eterna. Não existe nenhuma consciência para ela. Ah, pastor, e essas pessoas que estão lá no centro espírita e vem a avó, e a avó fala com o cara e fala o negócio tudo certo. Eu vou dizer para vocês o seguinte: então, a pessoa deu legalidade para o diabo de ir ali para invocar uma pessoa que já morreu, que é proibido por Deus. Então você tem ali uma pessoa que é um feiticeiro, né? Que é uma pessoa usada pelo diabo. Aí você vai lá e dá legalidade para o diabo. Na primeira conversa, o que acontece? A pessoa que está lá, o feiticeiro, fala assim: ah, você está pensando tal coisa. Não é isso? Por que que é? E é verdade. Porque o diabo que está mostrando para ele, está soprando aqui. É a mesma coisa. E aí a pessoa fala: ah, olha, essa pessoa tem poder. Tá. Aí aquela pessoa recebe uma entidade. Recebe a avó, recebe quem quer que seja. E começa a falar coisas que somente a avó e essa pessoa sabiam. Somente a avó, essa pessoa e os demônios que acompanharam a vida deles, que o diabo colocou para acompanhar. Porque todos nós, existe uma organização no mundo espiritual que é assim: ninguém obedece o diabo por amor, não existe amor no mundo espiritual. Existe lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então tem toda uma hierarquia. Satanás, aí tem lá os principais, são 60 chefes de não sei o quê, e aí é mandado demônios para acompanhar a vida das pessoas. Então existem os demônios responsáveis por cada continente, existem os demônios responsáveis por cada país. Então, por exemplo, o continente sul-americano, a entidade demoníaca que é responsável pelo continente sul-americano, o nome dele é Macumba, né? O nome dessa entidade, que é o mesmo nome daquilo que se faz de trabalho lá no terreiro. Aí, sobre cada país existe uma entidade, né? No Brasil está disfarçada daquela que chamam de padroeira, né? Da senhora. Sobre cada estado existe um demônio. Sobre cada cidade existe um demônio. Em Sorocaba é a Senhora da Ponte, inclusive, né? Sobre cada bairro tem um demônio, sobre cada rua tem um demônio, sobre cada casa um demônio, e para cada pessoa alguns demônios. Isso tudo é a organização no mundo espiritual. E os demônios estão ali, estão nos cercando, estão em todo lugar. Só que, como nós falamos aqui, em nós está o Espírito Santo, o próprio Deus. E conforme eu tenho relacionamento com a palavra, a plenitude de Deus em mim, além de um anjo à minha direita para me proteger. A palavra que nós vemos em 1 João diz que o diabo não pode nos tocar, mesmo com toda essa organização. E a palavra de Deus fala que no final de todas as coisas, quando tudo já tiver terminado, Deus dará ordem a um único anjo para que ele amarre a corrente a todos os demônios. Você não vai ver guerra de anjo com demônio, porque o anjo, ele está sob a autoridade de Deus. E não existe poder que se iguale a ele. A Hollywood, os filmes que a gente vê, colocam anjo e demônio no mesmo nível lutando. Isso é fantasia, não existe. Nada se compara ao poder de Deus. Um único anjo irá amarrar a todos os demônios, todos, que é 1/3 da constituição celestial que caiu.
Não precisa de 1/3 do céu vir aqui buscar os demônios. Nada disso. E não precisaria também um anjo. É só o Senhor ordenar e todos os demônios iriam para a prisão. Mas é a questão de demonstrar a hierarquia, demonstrar a autoridade, demonstrar o poder de Deus agindo nos seus, né? Então não existe, o diabo não tem o poder que ele consegue quando se dá autoridade para ele. Quando a pessoa está aqui conversando com o feiticeiro, ela está dando legalidade. E ela chora, porque ela lembra, e só a avó lembrava o que aconteceu aquele dia, que ela perdeu a chupeta, né? E aí ela lembra, ela chora, tá? Mas os demônios estavam lá e viram isso. Foi dado ordem para eles acompanharem isso, eles sabiam o que tinha acontecido, né? E aí a pessoa sai de lá, ai que bom, tá? Mas sai com maldição. Vai acontecer coisas ruins na vida dela, porque ela deu legalidade para tudo isso. Então tudo isso é o engano, né? É aquilo que não é a pessoa que voltou, porque não existe mais a condição da pessoa voltar a falar com ninguém. Isso fica muito claro até quando Saul vai consultar Samuel, nessa questão aqui ainda do seio de Abraão e do Hades, que não pode voltar. O que volta lá é um demônio. Então, o Senhor, ele mudou a natureza da própria morte. E quando ele fala, então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso com o ladrão, é porque o ladrão vai morrer e imediatamente ele já vai acordar no paraíso com o Senhor, porque ele prometeu. Só que isso não aconteceu ainda. Só que o ladrão está em inconsciência. Ele não sabe nada. Para ele, quando ele estiver no paraíso, vai ser um momento imediato após a sua morte, ali com o Senhor, do lado do Senhor. Dá para entender? A natureza da morte foi mudada. Então, a obra que o Senhor veio fazer é imensa, tá? Aí depois, né? A terceira palavra de Jesus na cruz, ele fala, provavelmente para João, eis aí a tua mãe, né? Eis aí o teu filho, por quê? Porque os filhos de Maria, né? Judas, Tiago, não eram discípulos de Jesus, o irmão deles. Na verdade, foram aqueles irmãos que cresceram brigando ali, que cresceram um acreditando no outro. Depois aqui de algum tempo, na ressurreição de Jesus, Jesus vai aparecer em particular para Tiago, seu irmão. E aí o seu irmão vai entender. Aí ele se converte, aí ele segue a Jesus e ele se torna o bispo em Jerusalém. Mas até o sacrifício de morte de Cristo, os irmãos não seguiam Jesus. Nem Judas, nem Tiago, né? Então, quem que vai poder consolar Maria? João, o discípulo amado, né? Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, tá? E entrega aos cuidados dele. É isso que acontece ali. A quarta palavra de Jesus na cruz é o momento mais difícil de todos para Jesus, enquanto ele esteve aqui com o Filho do Homem, que é exatamente que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus, já era quase ali, né, o horário de ele morrer mesmo e consumar tudo aquilo. Então todo o pecado de toda a humanidade estava sendo colocado sobre Jesus. Ora, ele se torna maldito nesse momento, né? Porque a palavra de Deus fala assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E só será pendurado no madeiro aquele que merecer a morte. E o salário do pecado é a morte. Então Cristo está pendurado no madeiro, maldito nessa hora, sem nunca ter pecado. Mas porque eu e você não teríamos chance de salvação. Então nesse momento, Deus não pode estar com Jesus. Porque Jesus está com pecado sobre ele. E luz e trevas não compactuam. E nesse momento então, Deus, o Pai vira o rosto para o Filho e desampara o Filho. E é o único momento na história do Filho que ele sente a ausência plena do Pai. Em nenhum outro momento, nem como Filho do Homem, nem como sendo o próprio Deus, ele sentiu isso. Mas, teoria minha, eu creio que aquele ladrão da cruz foi um consolo para Jesus. Porque mesmo sentindo o desprezo do Pai naquele momento, ele ainda olha por que ele estava ali. E ali ele ainda aguenta. Ele ainda aguenta. Porque aquele ladrão na cruz somos nós, né? São os nossos erros e os nossos pecados. Depois,
passando por essa agonia, ele fala que ele tem sede, né? E quando ele fala que tem sede, vão dar para ele vinagre e fel. Por quê? Porque eram os entorpecentes. Era aquilo que a pessoa que estava morrendo, ela tomava para ficar sedado. Vinagre com fel. E tentaram colocar isso na boca de Jesus para que ele pudesse desmaiar ali, né? Porque eu vou dar água. Primeiro tem a maldade, né? De não dar água. Segundo, se der água também não vai adiantar nada, porque ele tem que morrer. Ele vai morrer, né? A sentença de morte ele vai morrer, não interessa. Mas aí então colocam ali o vinagre e o fel para que ele pudesse ficar entorpecido e pudesse ali desmaiar. E aí ele rejeita, né, aquilo. E passando por tudo aquilo, por todo esse momento, ele fala para o pai: Pai, está consumado, a tua vontade então está consumada, né? E fala uma última palavra: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A última palavra de Cristo foi palavra de fé, né? Eu tenho a certeza que a minha vida, a minha morte, ela não será em vão. Eu estou dando ao Senhor o meu sacrifício. É teu. E ele consagra então a vida e a morte dele para o Senhor. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O espírito do homem, Jesus, não o Espírito Santo. Porque nós falamos aqui, o que é o espírito do homem? É o sonho que Deus tem para a nossa existência. Nós só podemos existir porque o Senhor sonhou conosco. E esse sonho de Deus para nós é o nosso espírito. Então nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O espírito é o propósito pelo qual eu estou aqui. Quando Cristo consumou o propósito ali na cruz e o último instante de morrer, ele entrega: Pai, o teu propósito aconteceu, é teu. E ele entrega ao Pai. E quando ele faz isso, então, ele morre, né? Ele morre, só que tem um detalhe. Acontece, né, nesse momento uma série de coisas. O véu do santuário é rasgado de cima e embaixo, mostrando que agora nós temos livre acesso ao Pai através do sangue. Pessoas que criam em Cristo ressuscitam e andam sobre Jerusalém, né? Então, eles estão ali andando, eles ressuscitam e as pessoas os reconhecem e eles interagem com as pessoas, né? Não sabemos o que aconteceu com essas pessoas. Se essas pessoas dali elas são levadas por Jesus ou se elas, como Lázaro, depois de um tempo voltam a morrer, né? Com certeza, se elas ficaram aqui, é isso que acontece. Mas existe ali elas andando, mostrando que o sacrifício de Cristo é para a ressurreição. Só que o primogênito da ressurreição pela justiça é o próprio Jesus, que ainda não ressuscitou. Essas pessoas já ressuscitam, mas provavelmente ficam lá e vão morrer novamente depois de um tempo, porque para a ressurreição, para a vida eterna, o primogênito da ressurreição é Jesus, e Jesus ainda não ressuscitou, vai ressuscitar daqui 3 dias, ou no terceiro dia, não daqui 3 dias, né? No terceiro dia. Então esses corpos andam ali em Jerusalém, pessoas se convertem, o centurião se converte, os guardas se convertem, as multidões que viram o que aconteceu batem no peito e choram. E enfim, acontece uma série de coisas ali. E Cristo, então, agora, a alma, né, daquilo que é o Senhor, e o seu espírito, o que está acontecendo ali? Morreu? Tá. Só que a morte é um salário para o pecado. E quando o Senhor, ele entra nas regiões inferiores ali, né, seio de Abraão ou Hades, que agora ainda estão ali aguardando, quando ele entra nessa região, ele não pertence a essa região. Nenhum nem outro, né, ali tem o que fazer com ele, porque não existe pecado sobre ele. Mas ele desce, vai até o inferno, pisa na cabeça de Satanás, pega a chave do inferno da morte, leva cativo o cativeiro, né, e aí então a morte não pôde suportá-lo. Tá? A morte não pôde suportá-lo. O que acontece? O Senhor pega essa chave e entrega nas mãos do Pai. Ele entrega isso nas mãos do Pai. Só que ele ainda se manifesta aqui durante 40 dias, depois da sua morte, que será daqui a pouco a sua ressurreição e o tempo que ele vai ficar aqui. Tá? Uma última coisa. Depois que Jesus morreu ainda, antes de tirá-lo da cruz, ele pega uma lança e fere o lado de Jesus para mostrar que ele realmente estava morto, né? Ou para matá-lo se ele não tivesse. E dali
o texto bíblico fala que sai água e sangue. E quando você vai para aquilo que é a anatomia humana, e quando você vai para estudos em relação àquilo que acontece no corpo humano, o que os estudiosos ali, os cientistas falam, que a água só se mistura com o sangue quando o coração explode. Então, quando isso acontece, é que há essa mistura, né? Bom, entendemos então que o Senhor ele foi intenso e ele agonizou até a sua morte terrível por nós. Quer tenha explodido mesmo, né? Ou quer seja uma explosão ali numa certa forma figurada, o que acontece é que ele se deu por inteiro e se deixou moer por nós, né? E sai água e sangue do lado de Jesus, tá? E ali ele está morto mesmo. Tudo bem até aqui? Ok? Muito bem. Então, em relação a Jesus, nós temos 3 pontos que a gente pode analisar como sendo fundamentais no nosso relacionamento com Cristo e nós como cristãos no cristianismo. Primeiro, um Deus que se encarnou e se fez homem, um Deus encarnado. Então a encarnação de Cristo é um ponto-chave do cristianismo. A morte de Cristo para nos salvar na cruz, né, pelo seu sofrimento, pelo seu martírio e morte, também é um ponto-chave do cristianismo. E a ressurreição. Sem ter sido o Filho de Deus que se encarnou, sem ele ter sofrido e morrido por nós sem pecar, ou sem ele ter ressuscitado, não existe cristianismo. O cristianismo tem esses 3 pontos-chave. Bom, o que resta agora são os textos bíblicos em relação agora à ressurreição de Jesus. Então, em relação à ressurreição de Jesus, primeira coisa que acontece, tiram ele da cruz, né? José de Arimateia pede para colocar ele lá no sepulcro, porque também era uma profecia de que ele seria sepultado com os ricos, né? Então teria um sepulcro e tal. José de Arimateia pede para levá-lo lá. Ele é tirado, é colocado lá e é selado a saída desse túmulo com uma pedra. E os principais sacerdotes pedem para que os soldados fiquem lá, porque senão à noite iriam lá, iriam rolar a pedra, iriam tirar o corpo dele, iriam dizer que ele ressuscitou, ou alguma coisa assim, e iriam tê-lo como líder, né? E que ele era filho de Deus, alguma coisa. Então, para que eles não mentissem a respeito disso, os soldados ficaram lá e impediram qualquer pessoa que fosse lá para pegar o corpo de Jesus. Ok. Só que eles não contavam com o anjo, né? Então, logo à noite, na madrugada, um anjo vem, ele ali estremece, a pedra rola, aqueles soldados ficam pasmos com o que está acontecendo, né? E o sepulcro é aberto, e aqueles soldados fogem de medo. Então não foram os seguidores, os discípulos de Jesus, um anjo veio e fez isso, e os soldados foram contar isso para os sacerdotes. Quando os soldados contaram isso para os sacerdotes deram dinheiro para eles. Falaram assim, olha, então é o seguinte, nós vamos pagar vocês. O que é que vocês vão falar? Vocês vão falar que foram os discípulos que vieram buscar ele e que tiraram ele de lá, tá? Então, vocês estão dando testemunho que foi o anjo. E agora o negócio está pegando então, porque parece que, né, é mais sério do que a gente imaginava. Mas falem que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus então, tá? Então era o que os guardas tinham que falar. Provavelmente esses guardas se converteram, né? Porque tamanho testemunho desse, daí nós vemos, né, que na manhã seguinte, isso foi sexta-feira, 3 horas da tarde. Então tem o sábado é o dia em que não podia se fazer nada, eles aguardam. No domingo de manhã, as mulheres vão lá para tentar embalsamar o corpo, então, de Jesus, né? Jesus, ele tinha só sido enrolado em panos e um sudário no rosto dele, que é um lenço, né, sobre o rosto dele, e foi colocado lá no sepulcro. O texto fala de Maria Madalena visitar o sepulcro, né? Mas ela vê a pedra que foi enrolada, ela volta a falar para os discípulos, e os discípulos vão lá ver também, e aí Pedro e João, eles vão lá e veem o que está acontecendo. João olha a posição dos lenços, e nos vídeos eu comento sobre o que significam as posições do lenço na tradição judaica, né?
tanto se ele estiver dobrado, ou ele estiver desdobrado, ele tem seus duplos sentidos em relação a isso. A gente fala em relação a duplos sentidos, inclusive, tá? Não somente aos lenços, mas também ao véu de orações, tá? O que significava estar dobrado ou estar desdobrado. Nos vídeos a gente comenta isso, mas no momento os anjos falam ali para aquelas mulheres, né? Não tenham medo, você está procurando entre os mortos aquele que vive. Então ali elas entendem a questão da ressurreição, falam para os discípulos vão, entendem a respeito da ressurreição, mas até Jesus aparecer, ninguém sabe o que aconteceu. Mesmo que sejam anjos que estejam falando tal, no momento é o próprio Jesus que fala com Maria, e ela entende, mas é só com ela. E ela fala para os discípulos, Jesus falou comigo. Mas mesmo assim, os discípulos ainda não tinham a certeza do que tinha acontecido com eles. Até que eles estão reunidos, e estão reunidos assim, de janela fechada, porta fechada, com medo, mataram o mestre, agora vão matar os discípulos do mestre. Os soldados do templo vão vir atrás da gente, vão pegar a gente, vão querer também crucificar a gente. Nós somos os próximos, né? Então eles estavam com medo. Nesse momento, Jesus entra onde eles estavam e eles estavam com medo. E eles com medo ali, atemorizados, Jesus entra e fala, paz, calma, paz, seja convosco. Então Jesus dá uma palavra de calma para eles, para pacificar. Não é que Jesus entra e fala, paz seja convosco, né? Não é essa a questão. A questão é a seguinte, Jesus fala, tenham paz, fiquem em paz, sou eu, paz seja convosco. Então o Senhor Jesus, ele fala, né, paz seja convosco, porque eles estavam atemorizados, eles estavam com medo, eles estavam com seus espíritos ali agitados, e o Senhor se apresenta. Só que nesse primeiro momento, Tomé não está. Num segundo momento, o Senhor se apresenta, novamente ele fala, paz seja convosco, eles já estão mais tranquilos, mas ainda estão ali esperando, não sabem o que vai acontecer. Nesse segundo momento, Tomé está com eles, né, e Tomé, ele pede para ver os sinais, né, as marcas no corpo de Cristo, aquilo que seria o da crucificação. E aí o Senhor mostra para ele, né, as marcas estão aqui comigo, né, as cicatrizes daquilo que eu vivi. Então fui eu mesmo, fui eu que fui crucificado de verdade. Mas será que Tomé não viu? Né? Porque a nossa ideia é que 11 estavam com ele no Getsemane, até o momento em que ele é preso. Pedro, ele reage, mas aí o Senhor o repreende, e depois desse momento os 11 fogem. Então entre os 11, Tomé estava ali. E depois disso, desenrolar de tudo, Cristo, né, crucificado, então ou Tomé viu, ou Tomé não quis ver o fim de Jesus, né? Mas aí ele estaria não acreditando. É interessante essa condição de Tomé, porque se ele viu a crucificação, se ele viu a morte, né, e ele conhecia a fisionomia de Jesus, e Jesus não veio com uma fisionomia diferente, ele não era de um jeito e apareceu de outro, né? Era o mesmo corpo, só que agora glorificado. O que significa o corpo glorificado? Significa um corpo que agora é incorruptível, que não tem falhas, né? Não tem nenhum tipo de defeito que seja, não sente a pressão da existência humana, porque não é mais humano. Então não sente dor, não sente nada disso, né? Mas ele estava ali com a cicatriz ainda para mostrar. E é dessa forma, com esse corpo, que Cristo, ele vai ascender aos céus e ficar à direita de Deus, porque ele é a nossa prova, a nossa testemunha. E quando ele intercede por nós, ele está com as marcas. E é interessante, nós nem imaginamos isso. Mas o que acontece? Pela história de Jó, nós entendemos que o nosso acusador, ele apresenta constantemente acusações contra nós diante de Deus. Pela história que a gente vê em Jó. E a gente vê que Jesus está nos defendendo à direita de Deus pelos textos que nós temos na sequência nas cartas. Então, é notório que Deus, ele ainda permite, porque essa é a forma como Deus age, que a acusação venha, mas que o acusador veja cumprido em Cristo, com provas, a salvação e a libertação. Por quê?
Porque tudo aquilo que Jesus fez para nos salvar, nós aceitando a Jesus e no final o Senhor nos levando, vai colocar um ponto final nessa história em que o diabo ainda tem liberdade de agir. Porque a partir do momento que Jesus vier e nos levar definitivamente para Ele e acabar tudo, a condenação eterna de Satanás acontecerá. Então a nossa história de redenção em Cristo e a nossa perseverança em santidade diante do Senhor justificará da parte de Deus a condenação eterna dos demônios. Porque Deus não criou nenhum demônio. Deus, Ele criou todas as entidades celestiais, os anjos. E esses anjos se perverteram e foram transformados em demônios. Eles negaram ao Senhor. Mas o Senhor sempre amou aquilo que Ele criou. E não significa que de uma hora para outra Ele passou a odiar os demônios. Pelo contrário, né? Ele nunca deixou, Deus é incapaz de deixar de amar. Então, toda essa história está justificando eternamente a nossa salvação em Cristo e a condenação eterna daqueles que foram criados para amar a Deus e se separaram dele. E aí, definitivamente, pela justiça do Senhor, tudo estará definido da forma como nós entendemos. A eternidade na glória com o Senhor e o mal eternamente no lago de fogo e enxofre. Por quê? Isso tudo é uma forma como o Senhor Deus Ele está usando para justificar aquilo que Ele não quer, que Ele nunca quis, que foi criar alguém para uma condenação eterna. Então Ele está justificando. Existe um tribunal, né, anterior ao nosso, que é exatamente o tribunal agora espiritual, onde todos os demônios estão sendo condenados e assim, o diabo está tentando justificar o erro dele, mostrando os nossos para Deus. Mas Deus está falando para ele, olha, só que você errou e você me via face a face. Esses santos, eles não me veem face a face. E eles me amam. E eles se dobram diante de mim. Então, eles não me viram e eles creem. Assim como ele está falando com a Tomé agora. E ele está dando a deixa aqui, ó. Eles não me viram e creram. E Satanás viu e negou ao Senhor. Por isso que não há salvação para Satanás. Não há justificativa para Satanás continuar existindo diante do Senhor. Porque ele continua existindo negando a glória de Deus e servir ao Senhor. E nós, na nossa pequenez, oprimidos pelo diabo, entramos no quarto, dobramos o nosso joelho e adoramos o nosso Senhor. E isso move o coração de Deus a nosso favor. E o diabo fica furioso, mas ele não pode fazer nada. E o fim dele está chegando. Está próximo, onde o Senhor vai falar, basta agora, chega, condenado eternamente. Porque você assim o quis. E esses aqui, eternamente na glória, porque eles assim o quiseram. E aí estará consumado, né? Olha que fantástico todas as coisas que acontecem, né? Bom, tem também, eu vou fazer só mais um comentário para a gente poder, né, finalizar. Existe um momento em que eles estão agora pescando, né? E eles estão pescando a noite inteira e não pescam nada, e Jesus aparece ali na margem e fala para eles, né? Lançai a rede do outro lado. E eles lançam a rede e a pesca é maravilhosa. Vem 153 grandes peixes. E eu comentava com o pastor Wesley um dia desses. Existe toda uma questão de se unir a questão numérica com os caracteres hebraicos na tradição judaica, para que do resultado disso se extraiam ali respostas que sejam coerentes. Não é numerologia. Numerologia é tirar sorte com os números, né? Ou ver a sorte com os números. Não é numerologia. O termo para isso seria geometria. E aí, as letras judaicas, cada uma tem um valor, tal. E é interessante, porque quando a gente fala 153 grandes peixes, ninguém explica o porquê que são 153. E isso não tem resposta, né? Mas existe uma observação aqui nessa Bíblia que fala o seguinte: quando você pega a palavra em hebraico, filhos de Deus, e coloca o valor de cada uma das letras e soma, dá 153. Então, né,
é assim, é mais uma confirmação ali, que o Senhor veio buscar os seus filhos, né? E sobre a ordem dele, os filhos são chamados e vêm, né? E ouvem ao Senhor e vêm, como no exemplo desses peixes. E então, isso seria uma explicação, talvez, para esse número, que não há explicação, né? Você não tem explicação do porquê de 153, tá? Mas essa geometria judaica é fantástica, nos mostrando isso, tá? Ok. Num último momento, o Senhor Jesus, ele está falando ali com Pedro. Lembrem que Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E o Senhor, em particular com Pedro, agora ele conversa com Pedro. Por quê? Porque o diabo, ele oprimiu intensamente a Judas, e Judas não suportou e se matou. E também o diabo, ele oprimiu intensamente a Pedro, mas Pedro aguentou. Pedro foi firme ali, né? Muitas coisas talvez passavam pela cabeça dele, tanto aquilo que o diabo jogava, quanto aquilo que ele tinha visto de Deus, e aquilo que Jesus tinha falado que aconteceria. E aí ele talvez espere, e ele fica naquele impasse, mas Pedro, ele aguenta. E nesse momento, então, Jesus tem um particular para curar Pedro. Por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, me amas mais do que esses? Né? Pedro, você me ama de verdade, Pedro? Né? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta: você me ama de verdade, Pedro? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama de verdade, Pedro? Aí Pedro fala assim: puxa vida, Senhor, você sabe que eu te amo. Então, as 3 vezes que Jesus perguntou se Pedro o amava, é exatamente para curá-lo das 3 vezes que ele o negou. Só que Jesus então dá uma incumbência a Pedro. Fala: Pedro, agora como um novo homem, o velho Pedro, o Pedrão, já foi moído nesses dias, apacenta as minhas ovelhas. É interessante que ele fala assim: apacenta minhas ovelhas, para aquele cara que era o colérico, era o cara que não era pacífico. Pega a espada e arranca: o senhor não vai me lavar, não, eu que tenho que lavar o senhor, e aquela história toda. Não, o senhor não vai morrer, eu não vou deixar, né? Aí Jesus fala: boca de Satanás. Então o Pedrão era o Pedrão. E aí Jesus fala: viu, apacenta minhas ovelhas. Como? Um cara que não tinha passo, né? Mas que foi moído, foi arrebentado. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o Senhor, ele trabalha nas nossas dificuldades, nas nossas deficiências e nas nossas necessidades. E quando somos curados, somos as melhores pessoas que Deus tem para usar para ajudar as pessoas com os mesmos problemas. Então, no momento que eu estou vivendo agora, com alguma dificuldade que eu tenho que entender o seguinte: Deus está me preparando para Ele. E olha a chance, chegou a minha vez de ser curado, porque eu estou diante dele, estou passando pelas dificuldades. Então chegou a minha hora de fazer com que isso cesse definitivamente no meu espírito, na minha alma. O Senhor está me curando. E isso vai acontecer, e eu vou saber ensinar as pessoas, ter paciência com elas, saber que é difícil, saber que é do nada que acontece, saber que somente ali persistindo vou ter vitória, e ajudando aquela pessoa a estar na mesma situação que eu, de uma pessoa mais que vencedora. Somos nós, as pessoas que Deus prepara nas nossas dificuldades. Jesus não chamou pessoas santas, Jesus não chamou pessoas curadas, Jesus chamou o perdido, tanto de santidade quanto de fracasso. E esses ele transformou em mais que vencedores. Somos nós, né? Então aqui Pedro, né? Nas últimas ordenanças de Jesus, ele, né, coloca ali: ide, fazer discípulos de todas as nações, ou ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ok? Ordenança de Jesus. Então, nós não estamos aqui simplesmente para ser resgatados, sermos curados e vivermos a nossa vida fazendo selfiezinhas, né? Fazendo ali, vivendo as nossas próprias regalias. Posso ter meu momento de lazer. Ok, conversávamos aqui, será que Jesus riu? Com certeza Jesus riu várias vezes, né? Teve seus momentos de descontração. Mas estamos aqui por uma obra maior, mostrar Cristo, mostrar Deus às pessoas. Onde é que as pessoas veem Deus? Só tem um lugar,
em nós. A pessoa só vai conseguir ver Deus quando ela olhar para você. Não existe outro lugar onde Deus está. E é exatamente isso que Ele requer de nós, que nós possamos evangelizar aqueles que moram conosco, aqueles que são vizinhos, aqueles do nosso trabalho, aqueles do nosso estudo, aqueles do nosso círculo de amizades, aqueles que estão longe, aqueles que estão nos afrontando até os confins da terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí o Senhor, então, enquanto Ele abençoa, tem umas 500 pessoas ali, enquanto Ele está abençoando aquelas pessoas, Ele está subindo, sendo elevado aos céus. E os anjos dizem a alguns homens que estavam ali: por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Senhor que vocês viram subir, descerá da mesma forma como vocês o viram subir. Exatamente o quê? Para confirmar que o Senhor Jesus, Ele está subindo e Ele não volta a ser essência com o Pai, na existência dele de um só. Ele ainda está à direita do Pai, porque Ele é o nosso advogado. E Ele está mostrando as marcas que nos justificam diante do Senhor, diante das acusações de Satanás. Aí quando Ele voltar, levar a sua igreja, tudo estará consumado, Ele entrega tudo ao Pai e Ele volta a ser essência com o Pai. Mas isso tudo a gente vê estudando as epístolas que estão por vir, né? No final dos evangelhos, duas coisas o evangelho de João nos mostra. Primeiro, ele fala, evangelho de João, lá no capítulo 20. Vamos lá, só para finalizar os nossos estudos aqui hoje. João, capítulo 20. Ele diz o seguinte, versículos 30 e 31. Primeiro, e também fez Jesus muitos outros sinais na presença dos discípulos, os quais não estão escritos nestes rolos. Mas essas têm sido escritas para que, os que estão aqui, né, têm sido escritas para que creiais que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, aquilo que está escrito aqui, os evangelhos relatados, né, a palavra de Deus relatada é para que a gente possa ver, o Espírito Santo possa transformar em vida, nós possamos acreditar, aceitar a Jesus Cristo e sermos salvos. E nos versículos 24 a 25 do capítulo 21 diz assim: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, e o que escreveu estas coisas, e sabendo que seu testemunho é veraz. João, né, relatando isso. E há também muitas outras coisas que fez Jesus, as quais, caso se escrevessem uma a uma, suponho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então Jesus fez muito mais do que está relatado, né? Então, quando nós temos as nossas 30 aulas de evangelhos, nós passamos ali em ordem cronológica toda a sequência de Cristo, o ministério dele, nós falamos ali detalhadamente, ok, é o que está aqui nos evangelhos, mas isso que está aqui nos evangelhos é uma parte de algo muito maior. E nestas aulas que a gente está fazendo, nesses seminários, a gente só dá a síntese também. Então, como é que você vai se envolver com isso? Você vai se envolver lendo, deixando o Espírito Santo tratar a sua vida, lendo com intensidade os pequenos textos que você lê e deixar o Senhor tratar isso no seu coração, né? Assiste aos vídeos, tem a apostila, faz as atividades e as questões a gente vai tirando e juntos a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor. E o Espírito Santo te levando a crescer na graça diante de Deus. Ok? Bom, terminamos aqui os seminários dos Evangelhos e na semana que vem teremos um intensivo em relação às atividades. Como fazer cada uma das atividades, tanto de introdução bíblica quanto de evangelhos. Vamos passar uma a uma para poder ajudar vocês. Vamos fazer um plantão, né, ali de dúvidas, para tirar as dúvidas em relação a isso. Tá ok?